hora da refeição é um momento de reunir todos à mesa, alimentar as ideias e compartilhar experiências. É o espaço onde risos são trocados, conversas são iniciadas e memórias são construídas. Nas novelas de Manuel Carlos, a mesa sempre teve um papel central, fosse dentro das casas ou nos estabelecimentos do Leblon. Elas representavam ocasiões para explorar relações humanas e construir diálogos profundos. Maneco sabia que a mesa é um lugar onde os personagens revelam suas verdadeiras emoções, compartilham segredos e enfrentam tensões. Sentem-se à mesa com Maneco. Estamos falando do Leblon de Manuel Carlos. Não é uma data precisa, mas são muitos e muitos anos, porque a Colher de Pau está no Leblon há 50 anos e Manuel Carlos é do Leblon. Então, eu não sei exatamente te falar, mas há muitos anos, muitos e muitos anos. Colher de Pau é, na verdade, uma brigadeiria, né? A brigadeiria mais antiga da cidade. Então, Dona Beth encomendava muitos brigadeiros também. Era quase uma roça. Era uma cidade do interior. Eu me lembro das casas. A Dias Ferreira é cheia de casas ainda. Tinha a Casa de Pedra, que era conhecida na esquina do Galeto do Leblon, que hoje é um prédio, mas eram duas casas ali, uma menor na esquina e uma outra maior, que é essa tal Casa de Pedra. A Dias Ferreira era uma rua de serviços. E tem uma mudança que eu acho que é um marco na mudança da Dias Ferreira e do Leblon, que foi a mudança de mão da Dias Ferreira. A Dias Ferreira que vinha da Ataúfo de Paiva para Bartolomeu Mitre, depois inverteu-se a mão e passava ônibus naquela época. E antes do ônibus passava bonde. Eu peguei o bonde, assim, de lembrança, tenho vaga memória, mas tinha um ponto do bonde onde ele fazia o retorno, que era ali na Praça Cazuza, onde é hoje a Praça Cazuza, era o retorno do bonde. E aqui, nesse lugar, era uma oficina de automóveis. Do lado da Colher de Pau, no prédio adjacente, quer dizer, era uma casa e tinham outras casas também que foram sendo demolidas, né? Viraram esses prédios, são muitas vezes pequenos prédios. Então, assim, esse Leblon das casas, esse Leblon dos cachorros das casas que passeavam na rua. Esse Leblon foi o que eu conheci na minha infância. A Dias Ferreira era muito apagada, não tinha luz, não tinha nada. Eram uns comércios pequenininhos, inclusive isso aqui era muito pequenininho, umas lâmpadas tudo opacas, entendeu? Não tinha brilho, não tinha nada. Aí depois o comércio foi desenvolvendo, e tinha o La Mole, tinha mais o que, meu Deus? Tinha o Pronto, né? Tinha ali do outro lado que eu não lembro o que era. O Gordon também, mas ao lado tinha um outro restaurante que era do Almir, eu não lembro qual é. E tinha mais o quê? Tinha uma loja de carros ali na frente. E aqui tinham 3 supermercados pequenos, né? Nessa rua ali. Eu acho que só aqui esse prédio da esquina não existia. Já existia lavanderia, já existia a Casa Campos. A minha mãe ficou aqui, era um ícone, falava com todo mundo, conhecia todos pelo nome. E essa característica, realmente isso está mudando no Leblon. Então, são poucas essas lojas de rua em que as pessoas são chamadas pelo nome, são conhecidas suas histórias.
é possível dizer que existia um Leblon antes, existia o Leblon do Manuel Carlos e existe um Leblon de hoje que não tem nada a ver com o Leblon do Manuel Carlos. Transcendeu. E aí é uma questão de gentrificação, de mudança econômica. Você não pode perder do pensamento que nos anos 2000 nós tivemos Olimpíadas no Rio, Copa do Mundo com final no Rio de Janeiro e toda a preparação disso daí. Então, o Rio de Janeiro estava vivendo um momento glorioso e o Maneco passou para o Brasil todo esse momento glorioso. Eu acho que foi no bojo do Rio de Janeiro e o Maneco é um colaborador fundamental para isso. A locação dele era o Leblon, mas ele falava do Rio de Janeiro, falava dos Dois Irmãos, tinha na cena Dois Irmãos, tinha a praia. Ou seja, você está falando do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro deve muito ao Maneco. Manuel Carlos sempre foi uma pessoa de muitos amigos e prazeres simples, e a mesa era o cenário ideal para isso. Ele vê a comida como um momento de partilha e amizade, uma celebração dos pequenos prazeres da vida. Para Maneco, o barulho dos talheres, as conversas animadas e o cheiro dos pratos sendo servidos são elementos que criam espaços de conexão. A mesa tem de ser farta de comida, de pessoas e de vida. Esses momentos são centrais em sua vida e se refletem na arte que ele produz. O Leblon, com seus charmosos restaurantes e cafés, ofereceu e oferece até hoje o cenário perfeito para essas experiências. Vamos conhecer alguns desses cafés que sempre foram tão especiais para o autor. A dona Beth fazia as encomendas para as comemorações familiares, né? E eu ficava tão honrada de poder participar dessas comemorações, né? Um pouco da colher de pau na vida da família, né? E a torta predileta do Manuel Carlos era a toalha felpuda, que é uma torta que minha mãe fazia desde a inauguração da loja, assim, receitas que acompanham a gente há 50 anos. A toalha felpuda é uma torta feita com um pão de ló bem fininho, molhado num leite que a gente coa do coco. A gente espreme, sai aquele leite, a gente molha a torta toda com esse leite coado da fruta. Depois, também com esse leite, a gente faz um creme de coco. Recheia, cobre, depois faz um merengue, que é um merengue especial, que é um merengue cozido com claras, com açúcar em calda, feita com açúcar em ponto de bala. E por cima a gente rala o coco, faz um coco natural ralado. Então é uma torta de um frescor muito grande. Os comércios melhoraram, ficou mais bonito. Começou a ser polo gastronômico, né? Passou a ser um polo gastronômico de uns 25 anos para cá. Muita gente também abre e fecha pensando que isso aqui é fim do mundo também, né? Pensa que isso aqui dá milhões de dinheiro e não dá, você tem que lutar muito. Eu acordo de 3h30 da manhã, vou dormir 9 horas da noite, todo dia, de domingo a domingo, 365 dias por ano. Eu trabalho todos os dias do ano sem faltar um dia. Consistente com isso, sempre consistente, graças a Deus. Tem uma visibilidade, né? Existir também é poder ser visível, né? Então, ele capturou o Leblon, eu acho, nas cenas, nos lugares que ele frequentava. Acho que o Leblon ficou visível, bem visível. Nós temos um dilema que não é do Leblon, é do Rio de Janeiro, que é uma mazela nossa, que é a segurança. Mas o Leblon, se você pegar os índices, ainda é uma ilha de segurança no Rio de Janeiro. Mas outras capitais, outros lugares no mundo sofrem do mesmo mal. Então, eu acho que o legal do Leblon é que você conhece as pessoas.
É assim, você ainda conhece as pessoas na rua. Eu, então, que trabalho e vivo aqui, eu conheço as pessoas. Tem gente que eu conheço há 30 anos, sem nunca termos trocado uma palavra. Mas nos cumprimentamos com os olhos. Assim, isso é um bairro, isso é uma comunidade. Você olhar as pessoas e saber que ela mora por ali, ou ela vai àquele restaurante, que você encontra ela ali e tal. Eu acho que esse é o legal do Leblon. Você ir na praia e sair sem pagar e falar, ó, amanhã eu acerto. Para mim, influenciou bem a favor do Leblon. Embora alguém ache que não, mas eu acho que sim, como comerciante, né? Você quer trazer público, e ela trouxe público. Cada vez mais e cada vez mais. Deveria ter mais novelas nessa rua, gravadas nessa rua. Muitos vêm para aqui, muitos vêm para outros lugares, para outros bares, para outros restaurantes, né? Mas muita gente vem para cá, a rapaziada vem para cá mesmo. É você trabalhar com toda a classe de gente. O peão para mim é o mais forte, né? E médicos, engenheiros, enfermeiros, doutores, tudo isso faz parte da minha freguesia. Mas o meu forte mesmo é o peão. É o trabalhador braçal que vem todo dia. Tanto é que para mim nos finais de semana é ruim. Eles não vêm para cá. As pessoas não querem barulho, então eles não vêm aqui. Aí eu fico meio pobre de freguês. Eu acho que o Leblon, que era um bairro essencialmente residencial e atendia só quem morava no Leblon, passou a ser visto no Brasil todo e de uma maneira muito lúdica, muito romântica, sempre ambientado com muita inteligência por ele, sempre em tramas muito inteligentes e com um olhar muito amoroso. Porque como ele era morador do Leblon, ele é morador do Leblon, ele sempre teve um olhar muito de local, muito de quem frequentava, de quem sabia quem era o cara da tinturaria, quem era o cara do restaurante. Então, para ele era muito fácil falar do Leblon, porque ele estava falando da vida dele própria. Ou seja, quando ele fala do Leblon, ele fala do cotidiano dele. A Sofia dava balinha para ela desde bebezinho, que é isso? Sofia, Carolina, conheço há muito tempo. E eu não lembro, cara. Muitos artistas, muitos vinham para cá, muitos vinham para cá. O filho da Maria da Pera, o Ricardinho, né? Era muito meu amigo, até nem sei para onde ele anda. Mas quem? Você lembra, Paulo, o nome de alguém que vinha aqui, algum artista? Nome a gente quase não guarda. Marcelo D2, tem há pouco tempo vinha. Muitos artistas. Um rapaz que foi morto aqui era o Tony Ramos. Levou uns tiros. Essa parou a Dias Ferreira toda durante algum tempo. Foi muito bacana. A Júlia também vinha aqui com o pai, comer camarão com catupiry. Hoje a gente não tem mais isso. Mas é a infância, né? Infância da família, as mesas, né, de aniversário. O segredo é trabalhar, ganhar pouco e ganhar. Mas tá difícil de se manter, entendeu? Tá difícil. O aluguel é caríssimo. Pago 21 mil de aluguel aqui. Então o negócio tá pela hora da morte, cara. Se tivesse 70, eu trabalharia os 70, 370 para manter. Então minhas filhas, uma estudou química, a outra estudou jornalismo, mas é que estudou jornalismo, cria galinha hoje, deu um sítio para ela para criar galinha, vendo ovos, os ovos, como é que chama, de caipira, vendo ovos caipira, vendo aqui na porta para ela para ajudar lá. O povo tem mais dinheiro na mão. Eu estou sentindo que o povo está ficando sem dinheiro cada dia mais. O governo está dando muita, como é que chama assim, né? Muito auxílio e o cara não está trabalhando. Então, trabalhando, o dinheiro gira pouco. Não sei se é verdade o que eu penso, não sei se não é. É o que eu penso e eu vejo aqui, é o povo sem dinheiro, né? Você vende uma comida de R$17, o cara às vezes não tem para pagar, eu só tenho 15, entendeu? Ele já está acostumado com aquela merrequinha que ele ganha, então ele não vai produzir mais nada. Eu acho que o povo tem que trabalhar muito, tem que ter muito emprego, o povo trabalha muito para ter muito dinheiro na mão. O começo da mudança veio com argumento
Livraria Argumento, a livraria Contracapa, onde é hoje a Galeria de Arte, era Contracapa. Aliás, que o Maneco adorava ir. E tinha o celeiro. Então, basicamente, era o celeiro dessa nova fase do Leblon e da Dias Ferreira, que foi o eixo que criou essa mudança no Leblon. Você tinha o celeiro, Sushi Leblon, a via aérea, que é anterior à Contracapa, a via aérea, e tinha Argumento. Eu acho que esses foram os negócios que começaram a mudança no visual da Dias Ferreira. A Dias Ferreira se caracterizava por restaurantes simples, muito gostosos. Tinha um Cantinho do Leblon, Dom Paquito, a memória vai me falhar, mas poderia citar o Bozó, onde depois foi a Letras e Expressões, e injustiça não comentar a Letras e Expressões como parte dessa mudança. Propagou o nome do Leblon. O nome do Leblon é conhecido. O cara fala, ia lá no Leblon, eu conheço aquela rua, não sei o quê. Acho que eu vi outra loja. Entendeu? Sempre tem isso, sempre teve isso. Pessoas que estavam participando ficavam aqui, na frente, e iam chamando e iam para lá. Eu quero gente passando, eu quero movimento. Eu vi crescer, eu vi morrer, eu já vi tudo. Eu já peguei com esse nome, Embalo Bar. Não, o bloco Só Bebe Quem Tem Sede, era o outro, esse aqui é Empurra Que Pega. O mundo não para, então eu acho que a minha vontade, a minha visão, é uma visão presa a um passado. O futuro tem gente que vê diferente e tal. Eu, a rigor, não sei se seria bom ou se seria ruim. Eu acho que muda substancialmente os negócios, e hoje a Dias Ferreira já está basicamente uma rua de restaurante só. Então, mas eu não sei se é bom para a rua. Vai passar a ser um ponto turístico só, e deixa de ser uma rua de bairro. Você muda o conceito, mas, volto a dizer, não sei se isso é ruim. Eu acho que deveria, sim. Não sei como seria uma Nova Helena. Seria algo que fica, algo que ficou e algo que vai surgir. Muitas vezes, ele, a esposa dele, muitas vezes, falavam comigo. O Maneco, a Beth, a Júlia, assim, passaram a ser pessoas que nós passamos a conviver. E é isso, você vai estabelecendo empatia e isso não acontece com todo mundo, mas é difícil de não acontecer quando o protagonista é o Maneco, dado a todas aquelas coisas que eu já falei, a generosidade dele, o carinho com que ele trata as pessoas indistintamente, porque é dele, é natural, mas sempre com um olhar muito carinhoso. Ele sempre prestigiou o comércio do bairro, e ele fazia isso de uma forma genuína. E ele faz assim, é dele, o Maneco é essa pessoa.